sobrevivente de campos de concentração, autor de vários livros e coordenador geral da Associação Brasileira dos Sobreviventes do Nazismo. Nós estamos recebendo em nosso programa o senhor Ben Abraham. Muito boa noite, senhor Ben Abraham. Boa noite, senhor. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Qual o número aproximado de judeus exterminados pelo nazismo? 6 milhões foram exterminados durante o Holocausto na Europa pela fúria nazista. Agora eu pergunto para o senhor, não só judeus, ciganos, negros, homossexuais também. A teoria de Hitler foi eliminar todas as raças consideradas inferiores, que não eram arianos. Foram judeus, foram ciganos, depois seriam eslavos. Aliás, Hitler também exterminou, entre outros povos que acabaram nos campos de concentração, foram 3 milhões de russos, mais que 1 milhão de poloneses e os outros. Os negros, coisa lógica também. E a ideia maluca dele era ter uma raça pura no mundo, escravizar os outros e eliminar os inferiores. Senhor Ben Abraham, como funcionavam os campos de concentração? O senhor esteve num campo de concentração? Olha, eu passei 5 anos e meio nos campos de concentração. Na Polônia? Na Polônia. Na Polônia e na Alemanha. Eu perdi a minha adolescência nos campos de concentração, bem como a minha família também. Como funcionavam campos de concentração é difícil dizer. Era uma aglomeração dos presos, onde executavam trabalho escravo, mas é bom salientar que ao lado dos campos de concentração, ou separado, existiam umas fábricas de morte, onde as pessoas eram simplesmente exterminadas. Todas as pessoas não aptas para trabalho forçado. Assim, as crianças, as mulheres grávidas, as mulheres que não se quiseram separar das suas crianças, os velhos, os inválidos, eram inevitavelmente mandados para o campo de extermínio, para as câmaras de gás, onde foram exterminados. Quais os pontos de contato entre os objetivos de Hitler e de Mussolini? Olha, o Mussolini era, quando ele assumiu o poder na Itália, o governo dele era governo fascista. Agora, os pontos de contato foram depois que Mussolini invadiu a Abissínia em 1935, o único apoio contra a revolta do mundo contra esse ato... Nós estamos vendo um filme ali, os senhores podem olhar pelos monitores, esse filme é legítimo, né? Sim, este filme dos campos de concentração, que eu gostaria, em caso que possível, para a gente voltar depois falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu. Porque eu ainda, perambulando pelos campos de concentração, eu levei a minha uma tarefa para contar e para prevenir, para nunca permitir que os mesmos acontecimentos voltem a se repetir. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente não analisar, porque não dá tempo, mas dizer em poucas mais palavras o que aconteceu, como aconteciam todas as matanças, para que desta maneira nós nunca nos permitimos que um regime, como o regime de Hitler, um regime nazi-fascista, chegue ao poder onde quer que seja. O senhor acredita que o nazismo e o fascismo estão renascendo no mundo? Olha, no mundo de violência que nós hoje vivemos, é tudo possível. Ou se chama nazismo, ou se chama fascismo, ou se chama comunismo, onde um ser humano não está sendo respeitado, onde os direitos... O senhor acha que nos países capitalistas o ser humano é respeitado? Depende do ponto de vista. Eu não estou falando que nos países capitalistas o ser humano está sendo respeitado. Quanto aos países capitalistas, por exemplo, intervêm numa guerra ou ficam bombardeando, como aconteceu no Vietnã, também o ser humano não estava sendo respeitado. Ou, por exemplo, como países comunistas, como a União Soviética fica invadindo Afeganistão, ou a União Soviética invadindo Tchecoslováquia, o ser humano não está sendo respeitado. Isso não interessa a ideologia ou um regime que quer. O que interessa aqui é o ser humano em si mesmo.
E o senhor percebe que o ser humano está muito mal resolvido neste fim de século, né, senhor Ben Abraham? Muito violento, o mundo está muito conturbado. O senhor concorda comigo que duas grandes potências dividiram o mundo e nós sofremos as consequências? As potências dividiram o mundo, as potências estão ditando a política mundial e a seu belo prazer, por causa dos interesses econômicos e estratégicos, as pessoas inocentes estão morrendo. E eu acho que, não sei em que forma a gente pode evitar isso, mas a gente faz tudo, falando, para pode ser que uma outra pessoa se juntando junto, a gente pode, de uma maneira, aliviar isso. Senhor Ben Abraham, como é que o senhor vê o fato de Mengele ter vivido tão bem, tanto tempo na América do Sul e nunca ter sido caçado? Olha, sobre Mengele eu escrevi o último meu livro, O Anjo da Morte, dossiê Mengele. Ele narra tudo sobre esse carrasco, famigerado carrasco nazista, que, aliás, eu passei na frente dele, quando ele só mexendo com o dedão à esquerda ou à direita, enviava as pessoas para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Eu passei, e que ele viveu entre nós, ou viveu no Paraguai, ou qualquer outro lugar bem escondido, não resta dúvida que atrás disso tem uma máquina nazista, uma máquina neonazista que ajudava, e pode ser que continue ajudando os nazistas também que cometeram outros crimes nazistas, e quem sabe também está preparando uma plataforma para uma nova investida. O senhor disse que queria dizer mais alguma coisa a respeito dos campos de concentração. Por favor. Sim, os campos de concentração, eu vou só citar uma cena que aconteceu quando eu cheguei com minha mãe. Com que idade o senhor foi para o campo? Auschwitz? Não, Auschwitz não, mas quando eu fui preso, eu tinha 14 anos de idade. 14. Minha adolescência deixei nos campos de concentração. Quando nós chegamos a Auschwitz, foi em agosto de 1944, nós fomos separados em dois grupos. Um grupo, as pessoas inválidas, as pessoas velhas, crianças, mais como crianças, enfim, todas as pessoas inaptas para trabalho que foram diretamente para as câmaras de gás. E outro grupo foi também separado em homens e mulheres, e nós passamos na frente de um alemão. No meu caso, foi Mengele. Mexendo o dedão esquerda-direita, enviava para a câmara de gás ou para trabalho forçado estas pessoas. Nas câmaras de gás, as pessoas foram enganadas, pensando que vão tomar banho, e nos chuveiros, no lugar da água, saía gás ciclônico, e depois que foram mortas, foi tudo aproveitado. Os alemães aproveitavam tudo. Os cabelos foram aproveitados para fabricação de colchões, as cinzas das pessoas para fertilizantes, a gordura para fabricação de sabão, os dentes de ouro, os anéis foram retirados e mandados à Alemanha, as roupas também foram aproveitadas, tudo foi aproveitado. Não deixaram nada de aproveitar. Um crime que nunca não tinha precedente em toda a história da humanidade. E acredito que nunca não aconteceu o mesmo contra quem quer que seja. Eu ponho dúvidas, infelizmente eu ponho dúvidas. Eu pergunto para o senhor, como o senhor conseguiu reorganizar a sua vida depois de ter assistido tantos horrores? Com quantos anos o senhor veio para o Brasil e como é que o senhor conseguiu? O senhor é casado, tem filhos? Tem. Como é que o senhor conseguiu reorganizar a sua vida, principalmente a sua cabeça? Olha, eu vou dizer uma coisa. A maioria das pessoas saíram perturbadas e estão sofrendo até agora as consequências. E eu levei a mim uma tarefa, conforme já disse: contar, escrever e não deixar esquecer. E isto que me segura a minha vida, e isto que me dá força para suportar tudo isso que eu passei e que eu sofri. Uma pergunta, o senhor me perdoe, ela é antipática, mas eu vou fazer para o senhor Ben Abraham. Os judeus lutam para que o mundo não esqueça, no que fazem muito bem. E por que as outras raças que foram sacrificadas não continuam com a mesma luta para que o mundo não esqueça? Nós lutamos para não esquecer. Eu acho que todo ser humano precisa lutar para não esquecer. Aqui não é assunto de judeu ou não judeu. Sim, é o que eu disse para o senhor.
E aqui eu também não sei, aqui eu estou falando individualmente que eu luto para não esquecer. Agora, nós judeus lutamos para não esquecer, porque a história nos ensinou. Nós somos um povo dos mais antigos, nós demos ao mundo as primeiras leis da moral que nos demos através dos mandamentos que Moisés trouxe de Monte de Sinai. Nós demos ao mundo a religião monoteísta. E nós sobrevivemos como um povo durante milênios, durante todos estes sofrimentos, graças a isso que nós temos uma memória, que nós sempre repetimos ano a ano a saída dos judeus do Egito. Na Páscoa, agora que vem daqui uma semana, nós também repetimos todo ano a escravidão e a saída dos judeus do Egito. E eu acho que todo povo também precisa aprender, porque sabendo o que aconteceu, aprendendo do passado, nós podemos viver no presente e enfrentar o futuro. Senhor Ben Abraham, o senhor é judeu e eu sou cigana. Sim. Estamos no mesmo barco. Então eu pergunto para o senhor, não esquecer nunca, não é uma coisa um pouco pesada também? Não atrai também o preconceito do outro lado? Não pode começar tudo de novo, porque sempre revive-se sempre a tragédia e pode inclusive despertar mentalidades loucas para começar tudo de novo. Que eu disse não esquecer nunca, não isso que nós sempre vamos viver como passado. Não esquecer nunca que nós não podemos deixar se relembrar de vez em quando necessário o que aconteceu. Nos casamentos judeus, por exemplo, o noivo, depois que foi celebrado o casamento, ele quebra o copo para lembrar a destruição do segundo templo. Nós não ficamos sempre andando quebrando os copos, mas em ocasiões, quando não é necessário, quando tem uma ocasião específica, nós precisamos lembrar. Lembrando, de vez em quando, a gente nunca não esquece o que passou. Senhor Ben Abraham, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Foi um sofrimento brutal do povo judeu, dos ciganos, dos negros, dos russos. Foi realmente um sofrimento brutal. E, infelizmente, parece que a humanidade não aprende. Um grande abraço para o senhor e o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria para você oferecer meus últimos lançamentos dos livros, inclusive, que você se lembra, Xenia, o primeiro exemplar desse livro em 1972. E o Mundo Silenciou. E o Mundo Silenciou. E aqui são os outros. O meu muito obrigada para o senhor. Obrigado a você pela oportunidade que você me deu para poder dizer e para poder levar. Ben Abraham, jornalista, autor de vários livros, todos referentes à causa do Holocausto, com o motivo de que não devemos esquecer o que passou, está novamente à testa das comemorações, desta vez do 43º aniversário do levante do gueto de Varsóvia. Ao dizer-lhe boa noite, eu gostaria de saber como serão este ano estas comemorações. A primeira coisa que eu gostaria de agradecer a você pela divulgação que você me dá, porque eu acho que é uma coisa importantíssima para não esquecer o que aconteceu, para a gente poder enfrentar o futuro. As nossas comemorações este ano vão ser como de praxe no cemitério, para jovens e para adultos, mas principal, nós vamos ter um ato central na Hebraica, no dia 6 de maio, próximo às 20h30, onde será apresentada não somente uma peça, todas as comemorações, sob o lema Aprender do passado, viver no presente e enfrentar o futuro. Nós contamos este ano com a presença dos destacados artistas brasileiros Riva Nimitz e Henrique César, que nos vão prestigiar nesta peça, como também o coral do Colégio Renascença e grupo teatral da Escola Bet Chinuch. E nesta oportunidade, eu gostaria de citar duas pessoas, uma Manfred Freifeld, presidente da Xereta Pleita do Brasil, e também o senhor Marcos Lotnik, presidente da Hebra Kedisha, que ele dá para nós sempre todo apoio financeiro e apoio moral para estas comemorações. Para você ter uma ideia, somente para levar as crianças
monumento em Butantã, ele coloca à nossa disposição 22 ônibus. E gostaria também, convidando agora Ixuf, convidando judeus e não judeus para este ato comemorativo, e dizer que após a cerimônia vai ser muito significante, e vão ser distribuídos gratuitamente livros alusivos à data. Também vai ser feita uma exposição no saguão da Hebraica sobre esta trágica época. Não esquecer, sempre lembrar, pois só assim, lembrando durante 2000 anos a saída dos judeus do Egito, nós sobrevivemos como povo. Nós precisamos sempre aprender do passado para viver no presente e enfrentar o futuro. Isto então será na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, no Teatro da Hebraica. Muito obrigado e não esqueçam esta data importante. A sobrevivência do povo judeu, questionada nos difíceis momentos do período do Holocausto, tornou-se mais efetiva e firme do que nunca com o restabelecimento do Estado de Israel. E Jerusalém, sua capital, tornou-se o centro espiritual do povo judeu. Este pensamento recebeu sua expressão na canção de Jerusalém de Ouro, que durante o encontro de Washington dos sobreviventes foi interpretado pelo coral Anachnu Kan. Sede de um importante congresso nesse mês de agosto. É o 9º Congresso Mundial sobre Deficiência Mental, que vai começar dia 20. Difundir as ideias e a vida de um pedagogo polonês é o objetivo da exposição que foi inaugurada ontem no Centro Cultural São Paulo. O homenageado é Janusz Korczak, que revolucionou a pedagogia moderna. Um livro que narra sua vida e obra também está sendo lançado nessa exposição. Promovida pela Associação Janusz Korczak do Brasil, com o apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo. São 45 painéis com fotos, pensamentos, documentos e livros de Janusz Korczak, escritos em vários idiomas. Janusz Korczak foi médico, jornalista, pedagogo e escritor. Nasceu na Polônia em 1878 e foi morto pelos nazistas em 42. Importante na obra e na filosofia de vida de Janusz Korczak é o método revolucionário que ele desenvolveu para ensinar as crianças, não só na escola, como na vida inteira.
O que se pretende com a exposição? Eu pretendo, com a exposição, levar avante o sistema educacional do János Korczak, o sistema que pode amenizar a problemática do menor abandonado e carente, um problema que aflige todos nós brasileiros. E qual era o principal pensamento de János Korczak com relação às crianças? Olha, as crianças, ele disse que a criança é um ser humano, e certo também. Para ele, a criança não era simplesmente uma criança, um instrumento nas mãos dos pais que mandavam como ele. Ele adotou no seu orfanato que dirigia na Rua Krochmalna e depois no orfanato no gueto, o sistema de autogestão onde as crianças participavam na administração do orfanato, inclusive tiveram seu tribunal, tiveram seu parlamento e tiveram seu jornal onde poderiam fazer queixa até contra o próprio Korczak quanto é necessário. As crianças eram ouvidas e as suas opiniões eram levadas em consideração. E com relação às atividades que estão programadas para as escolas municipais e estaduais a partir de agora? Foi publicado no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município pela Delegacia do Ensino. Foi feito um cronograma para a visitação desta exposição pelas escolas oficiais para levar... Para divulgar a vida e a obra de János Korczak, a Associação János Korczak do Brasil organizou um ciclo de conferências e de filmes, além desta exposição visual, aqui no Centro Cultural São Paulo, Rua Vergueiro 1000, com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e da Federação Israelita do Estado de São Paulo. A exposição foi inaugurada no dia 5 de agosto e permanecerá aberta ao público até o dia 17 próximo. Minhas senhoras e meus senhores, nós vamos dar início neste instante à solenidade de inauguração da exposição de fotos e do lançamento do livro do autor Ben Abraham, da Associação János Korczak. Neste instante, na qualidade de membro do Conselho Fiscal da Associação Cultural János Korczak, eu sinto um prazer imenso de registrar aqui a presença de autoridades das mais ilustres do município, do Estado e da União, assim como presidentes e representantes de entidades assistenciais, filantrópicas, culturais e benemerentes. A abertura da exposição contou com a presença de numeroso público e de inúmeras personalidades, entre as quais o secretário da Cultura, Dr. Jorge Yunes, o secretário municipal de Educação, Dr. Paulo Zing, os cônsules de Israel, Itália e Polônia, além dos oradores, Dr. Marcos Kertzmann, professor José Augusto Dias e Dr. José Knoplis. Uma vez declarada aberta a exposição, os presentes puderam apreciar os painéis ilustrativos da vida e obra de János Korczak e participar do lançamento do livro Coletânea de Pensamentos, que o escritor Ben Abraham preparou